Fala galera, sou o professor Daniel Venturini. Quero conversar hoje com vocês sobre dicas que podem te ajudar a ser aprovado no exame de ordem. Então, se você ainda não conhece o canal, se inscreva, assista aos vídeos, faça, deixe os seus comentários. Tenho certeza que você vai encontrar algum conteúdo que possa te ajudar. Então, imaginando que você esteja aí no 9º, no 10º semestre, eu acredito que já existe uma ansiedade por conta da proximidade dos exames de ordem. E isso é super normal. Mas se você está aí lá no começo, ou mesmo no meio do curso, você pode ter a sensação que o exame de ordem está longe. E eu te falo, ele chega rápido. Então esse vídeo também pode te ajudar, mesmo que você esteja no começo, no meio do curso. Mas a ideia aqui é te passar algumas dicas de estratégia para que você tenha o quê? Maior chance de ser aprovado. Então vamos lá. A primeira dica tem a ver com o quê? A escolha da prova, a sua opção, a matéria. E aí, como é que você deve pensar? Não se deixe levar por aquilo que os outros ficam falando. Ou seja, normalmente você vai ouvir, tal matéria é mais fácil, tal matéria é mais difícil. O que funcionou para a outra pessoa não necessariamente vai funcionar para você. Então, qual que é o melhor critério? É o critério da afinidade, ou seja, qual que é a matéria com a qual você tem mais afinidade. E isso, obviamente, vai fazer uma diferença muito grande lá na segunda fase. Por quê? Porque na hora que você for fazer a sua peça, responder as questões dissertativas, você vai ter que demonstrar que você auferiu conhecimento dentro daquela matéria. Que você tem afinidade com ela. E com certeza é muito mais fácil você escrever com base naquilo que você gosta, naquilo que você acredita. Então essa seria a primeira dica, ou seja, essa ideia. Você faça a escolha consciente, de acordo com a tua afinidade, e a escolha é sua. Não se deixe levar por uma suposta facilidade que de repente não pode funcionar com você. Então, a partir do momento que essa escolha já foi feita, a gente pode já imaginar uma segunda dica. E a segunda dica é, você precisa enxergar que esse exame de ordem é composto por duas fases que tem que ter uma estratégia distinta. Ou seja, você tem que se preparar de uma forma para a primeira fase e de outra para a segunda. A primeira fase é uma fase eliminatória, questões objetivas. Você precisa apenas o quê? Passar para a segunda, Então, a ideia não é gabaritar a prova, você não está concorrendo com os outros, você está concorrendo com você mesmo. Diferentemente da segunda fase, onde você tem que demonstrar que possui o conhecimento técnico específico para a construção da peça processual de acordo com o enunciado da questão, e a resposta, ter conteúdo, ter base para responder as questões dissertativas. Então, a partir de agora eu vou passar para você o quê? Dicas específicas relacionadas a essas fases. Então, vamos lá. A primeira fase, por ser uma fase eliminatória, composta por questões objetivas, como que você se prepara para isso? A melhor preparação que eu indico é fazer os treinos simulados. Ou seja, pegue as questões dos exames anteriores e você faça a prova com a mesma disciplina que você estaria fazendo no dia oficial. O que significa isso? Eu não recomendo que você faça o treino de questões sem se preparar antes. Isso pode te trazer um resultado negativo. Você pode verificar que a sua performance não foi tão boa e isso vem o que? A te desestimular, te trazer uma ansiedade desnecessária. Então, o que eu proponho para você? Selecione essas provas, ou seja, tenha lá, vai fazer civil, vai fazer penal, você vai fazendo as questões, mas você se prepare, estude para valer. E quando você terminar a sua preparação, você vai lá e faz o exame com a mesma disciplina, com o mesmo rigor, num local adequado, com um tempo adequado. E aí sim, quando você chegar ao final e for conferir o gabarito, esse gabarito vai ser um gabarito verdadeiro, um gabarito honesto. E é em cima dele que você vai verificar o quê? Quais foram os teus erros. Então esse estudo de você pegar a questão, por exemplo, que você errou e verificar o porquê que você errou. Por exemplo, você escolheu lá direito civil, pegou uma questão de direito de família que mexia de repente com regime de bens. E você vai verificar, olha, tinha uma palavra-chave, tinha uma pegadinha, foi aqui que eu errei.
Esse estudo dessa forma é muito proveitoso. Então você vai fazer isso, tá? Fazer esse treino constante para te preparar para quê? Para que você tenha condições de passar, fazer a pontuação mínima, né, necessária para passar para a segunda fase. E aí o que eu falaria para você? Tente investir naquelas matérias que são mais tranquilas para você. Por exemplo, eu posso indicar para vocês questão de ética, código, né, de ética, o estatuto, que são questões que normalmente você pode conseguir gabaritar. Então, quanto mais você conseguir, quanto mais pontos você conseguir nessas questões, isso pode te ajudar muito caso você venha, de repente, a ter um problema, né, você acaba escorregando com uma questão técnica, lá, não fui tão bem tributário, né, o processo penal estava muito difícil, mas não tem problema. A questão é fazer os pontos, né, que você precisa. Então, quanto mais treino você fizer e se aproveitando dessas questões que são mais fáceis de gabaritar, você tem a estratégia correta para chegar na segunda fase. Já na segunda fase, imaginando que você já, né, escolheu, você tem a sua opção, você sabe o que você vai fazer, qual que é o passo? Primeiro, a identificação daquelas peças que caem com mais frequência nos exames de ordem. Isso é muito fácil de você descobrir, basta você colocar lá no Google, dar uma busca, você vai ter essa informação. Então, a partir do momento que você sabe, você tem que fazer um trabalho de memorização das estruturas de cada uma dessas peças. Vamos trabalhar, por exemplo, com civil. Ou seja, você sabe quais são as possíveis peças processuais dentro do procedimento comum, petição inicial, contestação, alegações, enfim. Vou trabalhar com os recursos. Eu tenho lá apelação, agravo de instrumento, quais são os procedimentos especiais, enfim. Mas o que acontece? Tomando, por exemplo, a questão de recursos, você sabe que a estrutura de uma apelação, o endereçamento, é diferente de um agravo de instrumento. Então, esses detalhes você precisa memorizar, tá? E a partir do momento que você já tem essas peças processuais, né, na sua grande maioria, identificadas e memorizadas, aí sim você investe pesado na leitura do conteúdo para você poder responder lá as questões dissertativas e se atentar também o quê? Para o enunciado da peça processual, sabendo identificar o quê? As palavras-chave e o que exatamente o examinador está querendo, né, ouvir de você. Obviamente, gente, você vai ter que ter uma familiaridade com o vadimécum, tá? Então esse estudo, né, imagine que você está indo para a prova, você vai ter a legislação ao seu dispor, então quanto antes você tiver esse contato, essa intimidade com o vadimécum para saber localizar os pontos, melhor para você. Mas eu acho que talvez um ponto mais importante para você se preparar, para treinar para a segunda fase, é você pegar também provas que caíram, né, dentro da matéria que você escolheu e você fazer as peças e fazer as questões dissertativas com a mesma disciplina que teria no dia da prova oficial. Ou seja, o que eu estou propondo para você? É fazer a prova com o relógio. E sem interrupção, sem nenhum tipo de intervenção, faça como se você estivesse fazendo para valer. Isso é muito importante porque, apesar de você ter memorizado as peças e apesar de você, de repente, estar se sentindo seguro com relação ao conteúdo, você não sabe o tempo que você está levando para fazer a peça em si. E se no dia você não tiver esse preparo, pode ser que você venha se perder no tempo. E isso na hora vai te trazer um desespero tão grande que pode comprometer a qualidade da tua peça ou então fazer com que você não responda todas as questões. E isso pode ser fatal para a tua prova. Tá? Isso pode complicar muito a tua aprovação. Então, memorize, tá, as estruturas das peças e faça cada uma delas. E verifique qual que é o teu tempo. É óbvio que naturalmente esse tempo vai diminuindo, você vai controlando, você sabe exatamente quanto tempo você demora para fazer aquela peça e quanto tempo te sobra para verificar as questões. E a ideia é que você chegue com essa segurança, chegue com esse preparo para o dia, né, do exame de ordem. Você vai estar ansioso? Com certeza. Você vai estar ali preocupado? Sim, é natural. Mas eu te garanto que com esse preparo você vai ter condições de, né, saber lidar melhor com essa situação e com certeza, se você colocar em prática essas dicas,
você vai ter maior chance de aprovação nesse exame. Então, essas são as dicas. De novo, eu convido a você a assistir os outros vídeos, se inscrever no canal e, sobretudo, deixar os seus comentários. Então, a gente se vê por aí.